O reinado de Davi, vitórias, erros e a graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje daremos continuidade à nossa jornada pela palavra, explorando os primeiros 12 capítulos de 2 Samuel. Vamos ver a ascensão de Davi ao trono, suas conquistas, mas também seus erros e as consequências de suas escolhas. Cada passagem traz ensinos valiosos para a nossa vida. Fique até o final para uma reflexão poderosa e uma oração forte por sabedoria e restauração. Explicação capítulo por capítulo e aplicação prática. Capítulo 1. A notícia da morte de Saul e Jonatas. Davi recebe notícia da morte de Saul e Jonatas por uma amalequita que mente ao dizer que matou Saul, esperando ser recompensado. Em vez disso, Davi fica indignado e ordena sua execução. Depois, ele escreve um lamento sincero em homenagem a Saul e Jonatas, reconhecendo sua grandeza. Aplicação: devemos ser sinceros e fiéis, sem buscar vantagens às custas de outros. Honrar aqueles que vieram antes de nós é um princípio bíblico de respeito. Capítulo 2. Davi se torna rei de Judá. Davi busca a direção de Deus e é ungido rei de Judá, enquanto Isbosete, filho de Saul, é proclamado rei sobre Israel por Abner. Isso gera uma divisão no reino, resultando em um longo conflito. Durante uma batalha, Joabe mata Asael, o irmão de Abner, gerando ainda mais inimizade entre as partes. Aplicação: antes de tomar grandes decisões, busque sempre a orientação de Deus. Nem tudo o que parece ser oportunidade vem dele. Capítulo 3. O crescimento do reino de Davi. A guerra entre Judá e Israel continua, mas Davi se fortalece. Abner, ao ser desonrado por Isbosete, decide apoiar Davi. Ele negocia a unificação do reino, mas é assassinado por Joabe como vingança pela morte de Asael. Davi lamenta a morte de Abner publicamente para mostrar que não esteve envolvido em sua morte. Aplicação: Deus trabalha mesmo em meio aos conflitos. Devemos confiar que Ele conduz nosso caminho e ter cuidado com atitudes precipitadas motivadas por vingança. Capítulo 4. A morte de Isbosete. Isbosete é assassinado por 2 de seus oficiais, que pensavam agradar Davi. No entanto, Davi os pune severamente, mostrando que não aceita traição e injustiça. Aplicação: a justiça pertence a Deus. Nunca tome atalhos desonestos para conquistar algo. Capítulo 5. Davi, rei de todo Israel. Davi é finalmente reconhecido como rei de todo Israel e conquista Jerusalém, tornando-a a capital do reino. Ele continua a se fortalecer e Deus lhe concede sucesso. Aplicação: Deus tem um tempo certo para nos exaltar. Devemos esperar com fé e obedecer. Capítulo 6. A Arca da Aliança em Jerusalém. Davi traz a arca para Jerusalém com grande alegria, mas Uzá morre ao tocar nela de forma imprudente. Mais tarde, Davi traz a arca corretamente, adorando com dança diante do Senhor, o que gera críticas de sua esposa Mical. Aplicação: devemos respeitar a santidade de Deus e servi-lo com temor e reverência. Capítulo 7. Deus faz uma aliança com Davi. Davi deseja construir um templo para Deus, mas o Senhor diz que é Ele quem edificará uma dinastia eterna para Davi, apontando para Jesus. Aplicação: Deus tem promessas eternas para aqueles que o seguem fielmente. Capítulo 8. As vitórias de Davi. Davi conquista nações inimigas e estabelece justiça em Israel. Seu reinado é próspero. Aplicação: quando seguimos a vontade de Deus, Ele nos dá vitória sobre as dificuldades. Capítulo 9. A bondade de Davi para com Mefibosete. Davi procura descendentes de Jonatas e abençoa Mefibosete, um homem aleijado, mostrando misericórdia e lealdade. Aplicação: devemos demonstrar bondade e graça para com os necessitados. Capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os arameus. Davi vence inimigos que o desafiam, mesmo quando eles tentam se unir contra ele. Aplicação: quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece para vencer desafios. Capítulo 11. O pecado de Davi com Batseba. Davi comete adultério com Batseba e trama a morte de Urias. Esse pecado trará graves consequências para sua família. Aplicação: o pecado pode ter consequências devastadoras. Devemos fugir da tentação e buscar a Deus sempre. Capítulo 12. O confronto de Natã e o arrependimento de Davi. Natã confronta Davi, que se arrepende. Deus o perdoa, mas ele sofre as consequências. Aplicação: o arrependimento sincero nos aproxima de Deus, mas devemos estar prontos para lidar com. Reflexão:
Esses capítulos mostram o poder de Deus para exaltar os que o seguem e também a justiça divina quando erramos. Davi foi um grande rei, mas também um homem falho. Seu exemplo nos ensina a confiar em Deus, ser fiéis e buscar arrependimento quando pecamos. Oração forte. Vamos orar juntos, feche os olhos, abra o seu coração para Jesus. Senhor Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina sobre fé, justiça e arrependimento. Ajuda-nos a seguir o Teu caminho, a confiar em Ti e a aprender com os erros de Davi. Livra-nos do pecado, fortalece-nos diante das tentações e derrama Tua graça sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. As consequências dos nossos erros.